Pensa bem e depois me responde. Até qual idade você quer viver? Olá, eu sou o professor Paulo Candé e essa é a segunda parte de um vídeo que me foi motivado por conta de uma preocupação verdadeira que eu tive. E hoje a gente vai fechar com muitas perguntas sacadas e eu também vou ser provocativo. Essa pergunta da abertura pode parecer óbvia e até certo ponto é óbvia. Mas antes, pensa no seguinte. Quando eu era mais novo, até mesmo na minha infância, e eu fazia essa pergunta para as pessoas mais velhas, elas sempre diziam que queriam viver bastante. E de fato elas viviam bastante. Mas eu te desafio a fazer uma coisa. As pessoas mais velhas que você conhecer, chega para elas e pergunta assim: você quer viver até que idade? E presta atenção na resposta dela. Nessa semana eu cruzei com algumas pessoas que viveram a infância comigo, que conviveram comigo, e vejam, todas essas pessoas estão na minha faixa de idade. E eu sempre brinco com as pessoas, e eu brincava muito com meu pai. Eu dizia assim para ele: pai, a gente tem que começar a pensar na organização da sua festa de 120 anos de idade. Aí ele ria, mas ele não rejeitava essa ideia. E é isso que eu queria te fazer pensar. Por quê? O que foi que aconteceu com as pessoas que elas não querem mais viver até uma idade avançada? Essas pessoas que eu comentei, com quem eu cruzei, da minha faixa de idade, quando eu falei em viver até uma idade avançada, todas elas entortaram o rosto. E sério, eu queria muito saber de você. Por que é que isso está acontecendo na cabeça das pessoas? Particularmente eu, em hipótese alguma, eu pretendo viver mal. Mas eu pretendo viver muito e bem. A vida é para ser vivida em sua plenitude e de forma feliz. Mas eu dizer que não quero viver muito, a vida foi o bem mais precioso que Deus me deu. Então eu vou fazer a mesma pergunta agora, só que acrescentando algo mais. Se na teoria as condições de vida hoje em dia, em termos de avanços da ciência, facilidades, etc., porque mesmo apesar disso, as pessoas de antigamente gostavam e queriam viver muito e em avançada idade, e hoje em dia as pessoas não querem mais, mesmo tendo facilidades. O que foi que aconteceu? Ou melhor dizendo, o que é que está acontecendo? Eu vou ensinar para vocês algo que hoje mesmo pela manhã eu ensinei para um paciente meu. Tenha sempre objetivos diários, semanais, mensais e anuais. Sempre. Porque se você sempre cultiva e busca objetivos, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, normalmente mais cedo, você vai descobrir inevitavelmente o seu propósito. E quem vive o seu propósito de vida não precisa se motivar, porque vive motivado. Eu, por exemplo, vivo motivado porque eu vivo o meu propósito. E enquanto eu viver, eu estarei trilhando o meu propósito. Por exemplo, todos os dias eu me acordo por volta das 5 horas e tenho o objetivo de ler de 10 a 20 páginas de um livro. Atualmente eu estou lendo O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Sempre eu estou lendo algum livro. Quando eu estou para terminar um livro, eu já sei qual é o próximo livro que eu vou ler. Ele já está na fila. Mas além desse objetivo diário nesse dia, eu também tinha atender alguém que eu ajudei na recuperação da saúde. Isso que eu estou fazendo aqui, ensinando para vocês através desse vídeo,
eu estou cumprindo com um outro objetivo meu. No final das contas, o meu propósito ele é muito claro. Como eu gosto de dizer resumidamente, eu sou um resolvedor do problema de saúde da vida dos outros. Aonde as pessoas veem mistério na saúde, eu desvelo esse mistério. Agora eu sei que eu vou ser provocativo, mas é assim: você tem objetivos diários, semanais, mensais e anuais? Você tem. Porque se você não tiver, com toda certeza, você está enfrentando um processo que ocorre dentro da maioria das pessoas de hoje em dia, ou melhor dizendo, um dos problemas, que é o hipercortisolismo, que também conduz a pessoa ao desenvolvimento de um processo de uma doença autoimune, ou como a gente está tratando essa semana, da fibromialgia. Deixa eu contar uma historinha para você. Um dia, um dos meus mentores me ensinou o seguinte: chegue para o seu pai ou a sua mãe e faça a seguinte pergunta: qual o seu maior medo? Foi interessante, quando eu fiz essa pergunta para o meu pai na época, ele respondeu imediatamente, nem parou para pensar. Ele disse assim: o meu maior medo é morrer e não deixar nada para os meus filhos. Quando eu fui ensinado a fazer essa pergunta para o meu pai, e o meu mentor na época ele ensinou o porquê dessa pergunta, foi no decorrer de um treinamento, foi quando eu aprendi o seguinte: busque sempre deixar um legado. Você sabe qual é a diferença entre herança e legado? O legado ele é muito mais importante de ser deixado do que propriamente a herança. Porque herança é aquilo que você deixa para o outro. E legado é o que você deixa dentro do outro. O que é que você está deixando dentro do outro? Não pense em deixar este mundo antes dos 120 anos deixando um legado de doença. Não faça isso. Então, a minha sacada para você é o seguinte: olha em volta e tenta descobrir o que é que está deixando as pessoas tão doentes ao ponto de não estarem mais querendo vivenciar o que mais precioso Deus deu para elas, que foi a vida. Bem, eu espero viver até os 120 anos e eu estou trabalhando para isso, buscando minha própria felicidade, ajudando quem precisa e deixando para a humanidade o meu legado. Como uma prova desse meu legado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para caso você queira adquirir o nosso e-book que foi recentemente lançado pela plataforma Hotmart, onde nós falamos unicamente sobre o tratamento da fibromialgia. E permita-me dizer mais uma vez: quem diz que a fibromialgia não tem cura, me desculpe a você que diz isso, mas eu já curei. E não foi só um ou dois pacientes, eu já curei vários. Então, você quer ter acesso a esse material? Entra aqui embaixo, acessa o nosso link de vendas da Hotmart, que você vai ter certeza. Você vai ter nas suas mãos um material que esse sim vale de fato ouro. E a partir de hoje, busca o teu propósito, começando a praticar o desenvolvimento de objetivos diários, semanais, mensais e anuais. Um grande abraço, minha imensa gratidão por você estar aqui valorizando o nosso trabalho. Saúde, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.